A ligeiramente assustadora primeira-dama da França tem sido objeto de muitas especulações e rumores. Desde seu passado misterioso até seus relacionamentos polêmicos, o mundo tem sido cativado por essa mulher. Mas agora, uma nova e perturbadora filmagem surgiu e finalmente confirma o segredo mais mal guardado da política francesa. Brigitte Macron não é quem ela diz ser. Portanto, se você já se perguntou se os rumores eram verdadeiros, deixarei que você julgue depois de ver as provas que reuni. Brigitte Macron é um homem? No mundo das figuras de destaque, os rumores podem se espalhar como fogo, e Brigitte Macron, a primeira-dama da França, não é exceção às regras. Nos últimos anos, uma sensacional teoria da conspiração criou raízes. Essa conspiração afirma que Brigitte nasceu homem e só se tornou mulher aos 30 anos. As origens dos rumores sobre transgêneros que cercam Brigitte Macron podem ser rastreadas até o ano de 2021, até um site de extrema-direita que publicou um artigo em setembro. Esse artigo, escrito por Natasha Rey, sugeria que a primeira-dama francesa havia nascido homem e assumido uma identidade feminina com o nome de Jean-Michel Trogneux. Inicialmente, a história poderia parecer exagerada demais para ganhar força real, mas rapidamente encontrou um público entre os teóricos da conspiração e os ativistas de extrema-direita. Foi nessa época que Ray, que se identificava como jornalista independente, começou a divulgar essa afirmação chocante em sua conta do Facebook. A afirmação ousada rapidamente chamou a atenção dos usuários de rede social, preparando o terreno para uma sensação viral. As alegações se tornaram virais, alimentadas por teóricos da conspiração e meios de comunicação sensacionalistas. Apesar da falta de evidências, os rumores continuaram a circular, levando a especulações e debates generalizados. À medida que o boato ganhou força, ele foi ampliado ainda mais pela participação de Ray em uma transmissão ao vivo com uma vidente e personalidade do YouTube, Amandine Roy, em dezembro de 2021. Essa transmissão, que atraiu mais de 450 mil visualizações, serviu como um catalisador para a ampla disseminação do boato. A narrativa foi então retomada por vários sites de teoria da conspiração e contas de extrema-direita que propagaram avidamente a história em plataformas como Twitter e Facebook. A hashtag Jean-Michel Trogneux, referindo-se ao irmão de Brigitte, tornou-se um ponto focal da conspiração, gerando mais de 66 mil menções somente em dezembro de 2021. Os rumores em torno de Brigitte Macron tomaram um rumo dramático quando atravessaram o Atlântico e encontraram uma nova vida nos Estados Unidos. Essa escalada se deveu em grande parte ao envolvimento da comentarista política conservadora Candace Owens. Em março de 2021, Owens apresentou a teoria da conspiração em seu programa no Daily Wire, uma plataforma com um número significativo de seguidores. O episódio, intitulado provocativamente Is France's First Lady a Man? A primeira-dama da França é um homem, chamou bastante atenção e provocou um amplo debate. A principal alegação de Owens era que Brigitte Macron e seu irmão, Jean-Michel Trogneux, eram na verdade a mesma pessoa. Ela alegou que Jean-Michel viveu como homem por 30 anos, teve 5 filhos e depois fez a transição para se tornar Brigitte. Para apoiar suas afirmações, Owens apresentou fotos, comparando Brigitte e seu irmão, destacando semelhanças em suas características faciais, como nariz, queixo e linha do cabelo. As alegações iniciais feitas por Owens foram baseadas em uma teoria que estava circulando em certas comunidades online. De acordo com Owens, ela havia entrado em contato com um jornalista que alegava possuir provas que sustentavam a teoria de que Brigitte Macron era transgênero. Esse jornalista, cuja identidade não foi revelada, supostamente forneceu a Owens documentação e testemunhos que, segundo ela, comprovavam suas alegações. Em meados de novembro, Owens entrou em contato com essa jornalista, ansiosa para se aprofundar na história. Ela descreveu sua viagem subsequente à Europa em dezembro, onde passou mais de 2 horas entrevistando o jornalista e analisando as referidas provas. Owens estava convencida de que havia descoberto uma história importante. Uma história que ela acreditava que o público tinha o direito de conhecer. Apesar da natureza exagerada dessas alegações, Owens usou o Twitter para ampliar ainda mais o boato, afirmando corajosamente que apostaria toda a sua reputação profissional na crença de que Brigitte Macron era de fato um homem. Esse tweet foi visto mais de 7,4 milhões de vezes, aumentando significativamente a visibilidade e o alcance da conspiração. O impacto das declarações de Owens foi profundo, pois seu endosso deu uma camada de credibilidade aos rumores, incentivando mais especulações e discussões. O episódio acabou sendo retirado do ar, mas não antes de deixar uma impressão duradoura no público, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Como os rumores sobre a suposta identidade transgênero de Brigitte Macron continuaram a ganhar força, a primeira-dama e sua família tomaram medidas decisivas para abordar e refutar essas alegações infundadas.
Diante da disseminação implacável de informações errôneas, Brigitte Macron e seu irmão Jean-Michel Trogneux iniciaram um processo judicial contra os responsáveis pela propagação dos boatos. Essa resposta legal tinha como objetivo responsabilizar os indivíduos e as plataformas que haviam contribuído para a disseminação de informações falsas. A mídia francesa, especificamente o jornal Libération, desempenhou um papel crucial no rastreamento da disseminação da história. Eles destacaram como o artigo ganhou maior atenção por meio da transmissão no YouTube e das discussões online subsequentes. Enquanto isso, o advogado de Brigitte Macron, Jean Enoche, confirmou sua decisão de iniciar um processo legal contra essas alegações infundadas, dizendo: ela decidiu iniciar o processo, que está em andamento. A decisão de Brigitte Macron de processar essas alegações sobre transgêneros destaca a seriedade com que ela e sua equipe jurídica estão abordando a situação. O processo visa responsabilizar os responsáveis pela divulgação de informações falsas, buscando indenização por difamação e invasão de privacidade. A reação do público e da mídia às alegações de transgêneros sobre Brigitte Macron e sua decisão de processá-la tem sido uma mistura de descrença, indignação e curiosidade. À medida que a história ganhou força, provocou um debate acalorado sobre as implicações de tais teorias de conspiração e a decisão de mover uma ação judicial. Muitos questionaram a lógica por trás da decisão de Brigitte Macron de processar, argumentando que isso poderia acidentalmente dar credibilidade às alegações sem fundamento. No entanto, outros apoiaram sua decisão, vendo-a como uma medida necessária para proteger sua reputação e desafiar a disseminação de informações errôneas. O caso foi levado aos tribunais franceses, onde Brigitte Macron buscou justiça contra Amandine Roy e Natasha Rey por seu papel na disseminação das alegações difamatórias. Os procedimentos legais foram acompanhados de perto pela mídia, destacando as questões mais amplas de desinformação e seu impacto sobre figuras públicas. Durante o julgamento, o tribunal examinou as provas apresentadas por ambas as partes. A equipe jurídica de Brigitte Macron argumentou que as alegações eram infundadas e haviam causado danos significativos à sua vida pessoal e pública. A defesa tentou justificar suas ações, mas o tribunal considerou seus argumentos pouco convincentes. Em uma decisão decisiva, o tribunal ficou do lado de Brigitte Macron, embora nem ela, nem seu marido ou irmão estivessem presentes na sala de audiências. O tribunal reconheceu o dano causado pelas falsas alegações. O tribunal ordenou que Amandine Roy e Natasha Rey pagassem um total de cerca de $13.500 em indenizações. Esse valor incluía $8.300 para Brigitte Macron e $5.200 para seu irmão, Jean-Michel Trogneux, que também foi afetado pelas alegações. Quanto à credibilidade das alegações feitas por Rey, Roy insistiu que ela passou 3 anos pesquisando. Não é como se ela tivesse tirado isso da cartola. Ela comentou ainda dizendo: meu arrependimento é que isso não tenha sido levado adiante e investigado pela grande mídia. Outros entes queridos da primeira-dama também se manifestaram a respeito dos rumores na tentativa de esclarecer as coisas ou garantir justiça à sua própria maneira. Os Macrons reagem aos rumores. A resposta dos Macrons foi rápida. Dias depois de Owens entrar em contato com a jornalista, ela recebeu uma ameaça legal de Emmanuel Macron e sua esposa. A carta que Owens descreveu como uma tentativa de intimidá-la exigia que ela interrompesse sua investigação e se abstivesse de publicar quaisquer outras alegações sobre o gênero de Brigitte Macron. A carta é um documento repleto de formalidade e cheio de acusações que causaram um choque no cenário da mídia. Datada de 3 de dezembro, a carta serve como uma resposta direta aos comentários polêmicos de Owens sobre Brigitte Macron, colocando-a ainda mais sob os holofotes do escrutínio internacional. No centro da carta está uma série de acusações direcionadas diretamente a Owens, acusando-a de conduta difamatória. A carta descreve meticulosamente as queixas dos Macrons, começando com os comentários públicos de Owens, questionando a identidade de gênero de Brigitte Macron. A carta afirma que as indagações de Owens sobre o fato de Brigitte Macron ser mulher não são apenas ofensivas, mas também difamatórias, ultrapassando os limites do discurso aceitável, enfatizando que não cabe a Owens investigar a história pessoal da primeira-dama francesa. A carta argumenta que tais investigações são uma invasão de privacidade e um insulto à dignidade de Brigitte Macron, descrevendo as ações de Owens como uma tentativa deliberada de manchar sua reputação. A linguagem da carta é clara, deixando pouco espaço para interpretações errôneas da posição dos Macron sobre o assunto. Além de abordar as alegações de identidade de gênero, a carta acusa Owens de se envolver em jornalismo amarelo, um termo historicamente usado para descrever reportagens sensacionalistas e exageradas. Então vou ler esse trecho agora mesmo. Ele diz: desde então, você continuou a veicular
consciente e intencionalmente, jornalismo amarelo difamando os Macrons. Essa acusação tem origem na decisão de Owens de vender uma camiseta de paródia zombando de Brigitte Macron, uma ação que atraiu muita atenção online. A carta argumenta que esse ato de sátira cruzou a linha da difamação, agravando ainda mais o dano causado pelos comentários de Owens. As exigências da carta são claras e intransigentes. Ela pede que Owens cesse e desista de fazer qualquer outra declaração pública sobre a identidade de gênero de Brigitte Macron. A carta insiste que Owens se abstenha de divulgar o conteúdo da carta em si, uma exigência que Owens desafiou abertamente ao discutir a carta em seu programa. Esse desafio apenas adicionou combustível ao fogo, intensificando o interesse do público no drama que está se desenrolando. A carta também exige que Owens emita uma retratação pública de suas declarações e um pedido de desculpas a Brigitte Macron. Ela enfatiza a necessidade de Owens reconhecer o dano causado por suas observações e tomar medidas para corrigir a situação. A equipe jurídica dos Macrons deixa claro que o não cumprimento dessas exigências poderia resultar em outras ações legais, sugerindo a possibilidade de um processo por difamação. Owens, no entanto, não se deixa abater pelas ameaças legais. Ela questionou publicamente a decisão dos Macrons de recorrer a ações legais, em vez de fornecer provas para desmentir os boatos. Owens argumenta que a persistência dessas alegações na última década sugere que a história é mais complexa do que parece. A ameaça legal só serviu para encorajar Owens, que a viu como uma violação de sua liberdade de expressão. Ela foi ao Chess, antigo Twitter, para expressar seu desafio, declarando que não seria intimidada a se calar. Temos liberdade de expressão aqui e não seremos silenciados. Damos as boas-vindas a você e ao seu senhor para nos visitar, escreveu Owens em uma publicação inflamada. E sim, ela se referiu à primeira-dama da França como senhor. Suas palavras repercutiram entre seus seguidores, muitos dos quais se uniram a ela em apoio ao seu direito à liberdade de expressão. Owens acusou o presidente francês de usar ameaças legais como um meio de interromper sua investigação e suprimir a verdade. Ela argumentou que o momento da carta legal era suspeito, sugerindo que a intenção era impedir a publicação de um artigo que ela havia planejado lançar em 13 de janeiro. Esse artigo, segundo Owens, revelaria as evidências que ela havia reunido e lançaria luz sobre a teoria que envolvia Brigitte Macron. Em uma atitude ainda mais ousada, Owens prometeu divulgar publicamente a carta legal, afirmando que a transparência era essencial diante de alegações tão sérias. Ela também marcou várias figuras proeminentes em suas postagens nas redes sociais, incluindo Tucker Carlson, Andrew Tate e Alex Jones, dando a entender uma ampla rede de apoio enquanto continuava a desafiar os Macrons. Apesar das implicações legais iminentes, Owens permaneceu firme em sua decisão de continuar a investigação. Ela expressou confiança nas evidências que havia reunido e prometeu prosseguir com a publicação de suas descobertas. Owens enfatizou que a ameaça legal apenas fortaleceu sua determinação, pois ela acreditava que isso validava a importância de sua investigação. E isso não é tudo. Em um vídeo recente no YouTube, Owens reiterou suas alegações, criticando ainda mais a ação legal tomada contra ela. Ela abordou uma seção da carta legal que afirmava que Brigitte Macron não lhe deve provas de que ela é e sempre foi uma mulher. Owens respondeu questionando a lógica da defesa dos Macrons, argumentando que no Tribunal da Opinião Pública, a negação por si só não era prova suficiente de inocência. As alegações de Candace repercutiram profundamente entre seus fãs, com a maioria deles deixando suas reações e comentários em suas postagens e vídeos. Um dos comentários diz: "O mais interessante é que os Macrons nunca afirmam que Brigitte é uma mulher nata, e continuam a enfatizar em toda a carta que não há nada de errado em ser trans." Uma resposta alegre de outro fã diz: "Receber uma ameaça legal de um presidente em exercício é uma loucura. Você está em outro nível, Candace." Com relação à questão de por que os Macrons não forneceram provas concretas, que acabariam com esse boato imediatamente, um comentário diz: "Faz você se perguntar por que eles não o fazem? Será que eles não podem?" Os rumores persistentes sobre a identidade de gênero de Brigitte Macron tiveram um impacto profundo, tanto em sua vida pessoal quanto no cenário político que envolve seu marido, o presidente Emmanuel Macron. À medida que os rumores se tornaram mais altos, os Macrons se viram no centro de uma tempestade na mídia que testou sua resiliência e determinação. Em um nível pessoal, os rumores foram profundamente intrusivos, desafiando a privacidade que os Macrons sempre valorizaram. Os boatos também prejudicaram a vida familiar dos Macrons. Com seus filhos e netos expostos à incessante cobertura da mídia, o casal teve que navegar pelo delicado equilíbrio de proteger seus entes queridos das consequências e, ao mesmo tempo, manter seus deveres públicos. Politicamente, os rumores representaram um desafio único para o presidente Macron. Como um líder que havia feito campanha em uma plataforma de transparência e progressismo, ele se viu em uma posição difícil.
Em um país em que a percepção pública pode influenciar a sorte política, a persistência desses rumores arriscava minar sua credibilidade e autoridade. Ficou claro que o silêncio não era mais uma opção. Os Macrons reconheceram que era necessário abordar a questão de frente para pôr fim às especulações e recuperar o controle sobre a narrativa. No Dia Internacional da Mulher de 2024, Macron abordou publicamente os rumores de que sua esposa era transgênero, dizendo que eram ataques misóginos. Ele continuou dizendo: "A pior coisa é a informação falsa e os cenários fabricados. As pessoas acabam acreditando nelas e perturbam você, até mesmo em sua intimidade." Isso mostra sua decepção com a disseminação contínua de tais alegações sem fundamento. O marido de Brigitte não é o único membro de sua família que comentou sobre os rumores. Sua filha mais nova, Tiffany Alzier, que é advogada e escritora, também é conhecida por se manifestar com frequência em defesa de sua mãe. Quando os rumores chocantes sobre Brigitte ser um homem começaram a circular, Tiffany reagiu rapidamente. Sua resposta inicial foi de descrença e preocupação, não apenas com sua mãe, mas com as implicações mais amplas de tais alegações sem fundamento. Tiffany reconheceu o dano potencial que esses boatos poderiam causar, não apenas à reputação de sua família, mas também ao discurso da sociedade nas redes sociais. Em uma entrevista exclusiva à Paris Match Magazine, Tiffany discutiu com franqueza o impacto desses boatos sobre sua família e as implicações sociais mais amplas. Ela expressou sua descrença na audácia de tais alegações e na facilidade com que elas podem ganhar força online. Durante a entrevista, ela disse: "Fico preocupada com o nível da sociedade quando ouço o que está circulando nas redes sociais sobre minha mãe ser um homem." As preocupações de Tiffany são compreensíveis, considerando a extensão em que esses rumores afetaram sua família. Embora esse boato específico tenha cercado a família Macron durante anos, não é o único boato com o nome da família na etiqueta. Outros rumores e controvérsias. Brigitte Macron, nascida Brigitte Marie-Claude Trogneux, tem sido uma figura proeminente na sociedade francesa, desde que seu marido, Emmanuel Macron, ascendeu à presidência em 2017. Nascida em Amiens, na França, em 1953, Brigitte vem de uma família bem estabelecida, conhecida por seu bem-sucedido negócio de chocolates, Jean Trogneux. No entanto, a vida pública de Brigitte não tem sido isenta de controvérsias. Nos últimos meses, ela se tornou alvo de um boato que afirmava que ela havia nascido homem. Enquanto os rumores sobre seu sexo circulavam, algumas pessoas se concentraram em sua aparência física, em especial, seu cabelo. Como esposa do presidente francês Emmanuel Macron, cada movimento de Brigitte é examinado, e seu cabelo se tornou um tópico de fascínio e especulação. Desde as trilhas da campanha de 2017 até seu papel atual no cenário global, seu cabelo tem sido um assunto constante de intriga. É o resultado de um estilo especializado ou há algo mais na história? Sua transição da sala de aula para o palco global, como primeira-dama da França, marcou uma mudança significativa em seu estilo pessoal, incluindo suas escolhas de cabelo. A evolução de seus penteados, de conservadores a chiques e contemporâneos, reflete sua jornada de uma vida privada a uma figura pública de destaque. Em seus primeiros anos, o cabelo de Brigitte era caracterizado por sua simplicidade e elegância clássica, muitas vezes penteado de maneira limpa e conservadora, o que se adequava ao seu papel de professora. Essa abordagem discreta de seu cabelo espelhava a imagem profissional e reservada que ela mantinha durante sua carreira de professora. À medida que Brigitte passou a chamar a atenção do público, seus penteados começaram a evoluir, marcando um afastamento de seu visual conservador anterior. A mudança coincidiu com a ascensão política de Emmanuel Macron, e Brigitte adotou um estilo mais moderno e sofisticado. Ela fez experimentos com diferentes comprimentos e cores, muitas vezes optando por cortes chiques, ou na altura dos ombros que exalavam confiança e elegância. A especulação sobre o uso de peruca por Brigitte começou a ganhar força durante a campanha presidencial de Emmanuel Macron. Os observadores notaram o volume e a consistência de seu cabelo, que parecia impecavelmente penteado em todas as aparições públicas. Isso levou a discussões sobre a possibilidade de perucas ou extensões serem usadas para obter seu visual característico. Os meios de comunicação alimentaram os rumores, exibindo imagens lado a lado de Brigitte em vários eventos, destacando as diferenças na aparência de seu cabelo e provocando debates sobre sua autenticidade. Além de sua aparência, Brigitte Macron sofreu reações negativas por sua posição política. O papel de uma primeira-dama na França há muito tempo é objeto de expectativas culturais e políticas, profundamente enraizadas na tradição e nas normas sociais. Historicamente, espera-se que a primeira-dama mantenha uma presença de apoio, porém discreta, geralmente ficando um passo atrás do marido, o presidente, durante compromissos oficiais. Essa postura tradicional
simboliza um papel de apoio, enfatizando a liderança do presidente e, ao mesmo tempo, mantendo uma presença digna. Brigitte Macron, no entanto, tem desafiado consistentemente essas convenções desde que seu marido, Emmanuel Macron, assumiu a presidência em 2017. Conhecida por sua elegância e equilíbrio, Brigitte tem sido vista com frequência participando ativamente da vida pública, interagindo com os cidadãos e apoiando várias causas. Sua abordagem reflete uma interpretação moderna do papel da primeira-dama, que se alinha aos valores contemporâneos de parceria e igualdade. No entanto, o incidente que provocou faíscas e agitou as penas ocorreu no Dia da Bastilha, 14 de julho de 2023, durante o desfile militar anual em Paris. Brigitte optou por ficar ao lado de Emmanuel, e não atrás dele, enquanto cumprimentavam os dignitários e assistiam à procissão. Essa decisão, embora aparentemente sem importância, foi um desvio do protocolo esperado e rapidamente se tornou um ponto focal da atenção da mídia. Os críticos argumentam que suas ações rompem com a imagem tradicional de uma primeira-dama, sugerindo uma ambição de exercer influência além dos limites habituais. Na França, o papel da primeira-dama não é definido oficialmente, o que permite um grau de flexibilidade na interpretação de cada indivíduo. Entretanto, essa falta de definição formal também deixa espaço para o escrutínio e o debate públicos. A decisão de Brigitte de ficar ao lado de Emmanuel reacendeu as discussões sobre a evolução do papel das mulheres nas esferas políticas e o equilíbrio entre tradição e modernidade. A reação do público e da mídia ao fato de Brigitte Macron estar ao lado de Emmanuel Macron foi rápida e intensa, capturando a atenção do público nacional e internacional. Os meios de comunicação franceses rapidamente se interessaram pelo incidente, com manchetes destacando a percepção da violação do protocolo tradicional. As plataformas de rede social se tornaram um campo de batalha de opiniões, com usuários divididos sobre a importância do evento. As hashtags relacionadas ao incidente foram tendência no Twitter, com pessoas de todas as esferas da vida participando do debate. Alguns usuários lembraram que ela não foi eleita, enquanto outros a acusaram de se comportar como se fosse a rainha da França. Outros a compararam a Maria Antonieta, esposa do rei francês Luís XVI, que tinha fama de corrupta e chegou a ser executada durante a Revolução Francesa. Na mesma linha, alguns usuários elogiaram Brigitte por sua abordagem moderna, considerando sua decisão de ficar ao lado de Emmanuel como um símbolo de igualdade de gênero e parceria. Outros criticaram suas ações, argumentando que ela extrapolou seu papel e perturbou o decoro esperado de uma primeira-dama. A indignação com o fato de Brigitte Macron ter ficado ao lado de Emmanuel Macron, em vez de atrás dele, provocou um debate cultural e político significativo. Isso traz à mente a seguinte pergunta: Brigitte manda em Emmanuel? Levando em conta a diferença de idade de 24 anos e como, nos bastidores, Brigitte Macron foi a pessoa que desempenhou um papel crucial na condução da campanha rumo ao sucesso, é possível perceber sua influência desde o início. Conhecida por sua mente estratégica e sua capacidade de se conectar com as pessoas, ela se tornou parte integrante da equipe de campanha de Emmanuel. Sua presença não era apenas simbólica, ela estava ativamente envolvida na formação da narrativa e da estratégia da campanha. A compreensão de Brigitte sobre os pontos fortes e fracos de Emmanuel permitiu que ela fornecesse insights inestimáveis, garantindo que a campanha permanecesse focada e eficaz. Um dos momentos mais marcantes da influência de Brigitte ocorreu durante um dia particularmente agitado na trilha da campanha. Nessa ocasião, ela repreendeu o marido quando ele pediu chocolate para comer, enquanto se preparava para o debate com a líder de extrema-direita, Marine Le Pen. Brigitte explicou que não queria que ele se alimentasse de forma prejudicial à saúde, e o presidente francês, repreendido, pediu um copo de água. Esse momento aparentemente trivial ofereceu um vislumbre do mundo dos bastidores dos Macrons, que muitos consideraram negativo. Outra controvérsia que ronda Brigitte é seu relacionamento com o próprio Emmanuel, pelo menos durante os estágios iniciais. O início da vida de Brigitte foi marcado por uma paixão por literatura e educação. Ela se dedicou à educação com entusiasmo, frequentando uma prestigiada escola católica em Amiens. Sua jornada acadêmica a levou à Universidade de Lille, onde estudou literatura. Seu amor pela palavra escrita e seu desejo de compartilhar conhecimento com outras pessoas a guiaram naturalmente para uma carreira de professora. Brigitte começou sua carreira de professora na década de 1980, estabelecendo-se rapidamente como uma educadora dedicada e inspiradora. No início dos anos 90, Brigitte estava ensinando literatura e teatro na La Providence High School, uma instituição jesuíta em Amiens. Foi lá que ela conheceu um jovem estudante chamado Emmanuel Macron, um encontro que mudaria o curso da vida de ambos. Emmanuel, que tinha 15 anos na época, era um adolescente brilhante e ambicioso, com grande interesse em literatura e teatro.
Ele era conhecido por sua inteligência e carisma, características que rapidamente chamaram a atenção de Brigitte, que tinha 39 anos na época. Brigitte reconheceu seu potencial e o incentivou a perseguir seus interesses, promovendo um relacionamento mentor-aluno que logo evoluiria para algo muito mais profundo. Os dois compartilhavam um apreço mútuo pelas artes, frequentemente participando de discussões sobre literatura e teatro que iam além da sala de aula. À medida que a conexão entre eles crescia, Brigitte se viu atraída pelo intelecto e pela maturidade de Emmanuel, enquanto Emmanuel admirava a sabedoria e a paixão de Brigitte. Apesar da grande diferença de idade, o vínculo entre eles se fortaleceu. Entretanto, a natureza do relacionamento deles era controversa, dada a posição de Brigitte como professora e a de Emmanuel como aluno. Além disso, na época, Brigitte era casada com André-Louis Ozier, um banqueiro, e era mãe de 3 filhos. Os pais de Emmanuel, cientes da crescente proximidade entre seu filho e a professora, ficaram preocupados com as implicações e possíveis consequências. Em uma tentativa de separá-los, eles mandaram Emmanuel para longe para concluir seus estudos. Essa distância física, no entanto, só serviu para fortalecer a conexão emocional entre eles. Brigitte e Emmanuel continuaram a se comunicar por meio de cartas e telefonemas, mantendo o vínculo apesar dos desafios que enfrentavam. A decisão de manter um relacionamento com Emmanuel exigiu imensa coragem e disposição para desafiar as normas sociais. O eventual divórcio de Brigitte, em 1996, marcou um ponto de virada em sua vida, permitindo que ela aceitasse abertamente seu relacionamento com Emmanuel. O namoro do casal não foi isento de dificuldades. Eles enfrentaram críticas e julgamentos daqueles que questionavam a dinâmica de sua parceria. Muitos eram céticos em relação às suas intenções, considerando o relacionamento deles pouco convencional e até mesmo inadequado. No entanto, Brigitte e Emmanuel permaneceram firmes em seu compromisso um com o outro, determinados a provar que seu amor era genuíno e duradouro. Em 2007, quando Brigitte tinha 53 anos e Emmanuel tinha 29, eles se casaram, solidificando sua parceria. Apesar dos desafios que enfrentaram durante o namoro, o relacionamento de Brigitte e Emmanuel perdurou, desafiando as expectativas da sociedade e redefinindo os limites do amor e da parceria. A percepção do público sobre o relacionamento deles começou a mudar com o avanço da carreira de Emmanuel. Quando ele entrou na arena política e acabou se tornando o presidente da França em 2017, o papel de Brigitte como sua confidente e conselheira ficou mais evidente. A transição de Brigitte de professora para a primeira-dama da França foi recebida com sentimentos mistos. De um lado, a admiração, do outro, o escrutínio. Sua história de amor não convencional com Emmanuel, marcada por uma diferença significativa de idade e um início controverso, não a deixou muito bem vista. A história de amor deles, não convencional para muitos padrões, pode continuar a ser objeto de muita atenção da mídia. Essa primeira família mostrou que ninguém está acima da picada de fofocas, rumores e dramas familiares. Se gostou deste vídeo, clique nos vídeos em sua tela para ver mais.